Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do CoachCast. E novamente temos a presença de um curitibano aqui, que é sempre uma honra para a gente, apesar de que o outro não é curitibano, ele é paranaense. Então não vou falar as coisas erradas, senão depois o Nascimento vai puxar a minha orelha, né? Mas assim, Alexandre Conte, super prazer te receber aqui nesse episódio do CoachCast para falar da sua carreira, para falar de negócios, para falar aquilo que você se sentir à vontade. Então, prazer, seja bem-vindo. Tá bom, obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, principalmente, né, pela liberdade de dar um microfone para a gente falar abertamente aqui. Isso é sempre muito bom. Obrigado de verdade. Que legal. Não, para mim é um super prazer, né? E eu tenho várias indicações aí. O Nascimento eu sempre vou ter que falar dele nos episódios do CoachCast quando vem indicação, né? Que eu super agradeço todas as pessoas que ele indica. Eu esses dias bati um papo com o D'Amigo também, que é aí de Curitiba, né? Do Sim. Paraná. E foi sensacional. E o Nascimento é um querido, além de um querido amigo, né? Ele está presente aqui no CoachCast. Eu estou lá no livro Mundo 6.0 e sou grato a ele por fazer essas conexões, que afinal de contas é um dos grandes segredos dos nossos tempos, né? Networking. Mas conta pra gente, Alexandre, quem é o Alexandre? Vamos lá, vamos à Gênesis, né? Cara, sou um curitibano, um cara do bem, um cara que gosta de fazer amigos antes de fazer negócios, tá? Acredito muito nisso porque a gente tende a ser mais prático, mais transparente e mais valioso nas relações de negócio. Então, quando a gente está fazendo negócio com um amigo, você não quer passar a perna no amigo, você quer que o amigo também ganhe, né? Você não quer ficar naquele jogo da negociação, do para baixo ou para cima, que é muito sedutor, eu particularmente gosto pra caramba, mas que toma um tempo, é um esforço maior, né? Então, com amigos você tende a ser mais prático. Cara, é o seguinte, é ganha-ganha aqui, eu consigo chegar aqui, qual que é a tua melhor situação? Vamos achar um denominador comum que seja confortável para ambos. Então, eu sou muito um difundidor desse conceito. E, né, você falou do Nascimento, Nascimento é uma entidade, não é só um amigo, só um palestrante, um autor de livros e muito mais, ele é uma entidade com quem eu divido aí um conceito de ser muito mais do que omnichannel, ser onipresente. Então, veja que ele não está aqui conosco, mas ele está sendo citado. Então, é um pouco do que a gente vai falar aqui, né, de poder se multiplicar e se dividir em várias atividades, em carreira, em lado profissional e pessoal. Mas também sou pai, né? Eu costumo brincar que há 4 anos eu venho treinando um sistema de inteligência natural chamado Henrique, né? E é um presente de Deus e completa a família aqui, muito bacana. Sou curitibano sim, tá, Sérgio? Mas eu sou aquele curitibano que caiu fora do caminhão. Eu devia estar indo para algum lugar e cair por aqui, porque eu sou mais extrovertido, sou um pouco mais cara de pau e foge um pouco ao estereótipo, né, do curitibano, que é um pouco mais fechado, mais antissocial, mais sociofóbico muitas vezes, mas depois que começa a conhecer a turma é legal, né? Só tem pensa no curitibano como aquele vendedor que tem dificuldade de fazer abertura de portas. O cara vende bem, ele faz o fechamento, ele conduz a relação, mas a abertura de porta do curitibano é um pouco deficiente, né? Então eu sou um pouco fora da curva porque eu já saio fazendo amizade no elevador, em qualquer lugar, né? Sou um pouco assim. Contando um pouco da trajetória, da carreira, tá, Sérgio? Eu costumo brincar que eu comecei profissionalmente no mercado como garoto de programa, né? E antes que o pessoal pense besteira, eu fui técnico de processamento de dados, ainda lá no século passado, né, final da década de 90, fiz um técnico de processamento de dados antes da graduação, né, um curso técnico, não sei como é que está isso hoje, e comecei a trabalhar muito cedo já na área, né? Comecei como office boy, mas coisa de um ano depois eu já emendei ali um estágio na área de TI e nunca mais saí da TI. Fui fazer uma série de outras coisas, mas eu costumo dizer que a TI é como um bichinho que entra na corrente sanguínea e não sai mais, né? Te acompanha para o resto da vida. E curiosamente eu montei a minha carreira em vários momentos, em vários aspectos, com várias atividades diferentes, sempre ligados a internet, a tecnologia, a infraestrutura, sistemas, e eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Falando de formação, Sérgio, eu fiz processamento de dados, depois fui fazer graduação em desenho industrial, né? Virei designer gráfico, me entendia como um comunicador já desde do primeiro ano da faculdade, onde a maioria dos colegas ali de turma gostavam de desenhar, aquele curso assim, puxa, tem menos matemática, vamos para lá, né? Mas já no final do primeiro ano comecei a pegar carona com o professor de marketing, tinha uma
quarto ano, tinha outros cursos, e me despertou esse interesse do que fazer com a comunicação, né? E eu me especializei ali entre 2006 e 2008, fiz um hiato no meio, me especializei em marketing, fui fazer administração, que era uma vontade também já há algum tempo, lá em 2012, e tranquei, não cheguei a concluir o curso para começar o mestrado na área de comportamento do consumidor e estratégias de marketing, né? Então, foi a vida acadêmica deveria ter acabado aí, mas em 2015 eu comecei a dar aula, né, virei professor, e a gente vai falar um pouco disso, né, da vida, da carreira profissional, da vida executiva, da sala de aula, do palco, da palestra, do microfone, que é um pouco desse norte aqui. Trabalhei no Estado, no Tribunal de Contas, trabalhei em uma série de agências, como criação, como planejamento, como atendimento, já fui veículo, já vendi anúncio em revista, né? Já sempre fui muito comercial, eu falava assim, poxa, mesmo na época de criação, me leva no cliente para eu entender o briefing, e me leva no cliente para eu ajudar a vender a concorrência, na época a gente fazia aquelas concorrências malucas, né, de uma semana para outra, o mercado era feroz. E em determinado momento eu falei para uma agência que eu trabalhava, falei, pessoal, bati na mesa assim, pessoal, é o seguinte, a gente fechou esse projeto aqui, eu sei que alguns têm uma resistência, e eu quero pegar todos os projetos de Kaizen que a gente fechar. Não, graças a Deus, passa a minha parte também, estou com outro aqui, porque a gente fazia muito projeto legal para várias marcas grandes, né? E trabalhar com marca grande, com orçamento é legal. Agora, trabalhar com marca que tem, na época tinha uma resistência muito grande do público jovem, estava num processo aí de transição, né, do baixinho da Kaiser ali para uma nova comunicação. E eu brinco, eu tomei muita Kaiser na época de faculdade. Era mais barata que a gente pilhava a latinha na mesa, né? Ou dor de cabeça, hein? Então, esse era o desafio. E eu queria justamente isso, porque se eu conseguir quebrar esse discurso que Kaiser é ruim, dá dor de cabeça, eu consigo vender qualquer coisa, né? Porque quando a gente pegava para fazer aqui em Curitiba o festival de teatro patrocinado pela Heineken, cara, era fantástico. O PT Cruiser, na época, aqueles carrões mafiosos, né? Estava em alta, a gente adesivava, fazia ação promocional, mas Kaiser tinha uma resistência muito grande. E a gente fez campeonato de truco, campeonato suburbano de futebol, a gente fez muita coisa criativa, colocamos um universitário vestido de Kaiser dentro da sala de aula. Caraca. A faculdade não deixa, não, mas peraí, o cara pode ter um boné na marca que ele quiser. Então a gente municiava ele de roupas, de adereços, um Nextel na época, né? E ele era o cara Kaiser. É o cara que arranjava as festas, conseguia promotora, conseguia caixa térmica, cerveja mais barata, local. A gente, como agência, a gente produzia as festas universitárias. E naquele ano a gente conseguiu impactar significativamente o volume de vendas na região. Então, eu sempre fui muito disso, de me jogar numa situação, cara, sobe a régua, me dá o mais difícil. Porque se quando vier o mais feijão com arroz, a gente tira de letra. E é uma curva de aprendizado fantástica. Fica aí uma dica para a sua audiência, para quem está nos ouvindo aqui. Não tenha medo, saia da zona de conforto, que está muitas vezes no slide, está no discurso, está aqui no podcast, a gente está falando, gente, saia da zona de conforto, legal. Como que a gente faz isso? Assuma novas responsabilidades. Vai, dá um passo à frente, né? Busca o novo. E aí fui trabalhando, empreendi também, criei uma agência, criei um trabalho aí de consultoria voltada para e-commerce, tive um e-commerce também de decoração, de quadros impresso em vidro com impressão UV, quando isso era novidade ainda por aqui. E aí, assim, eu costumo dizer que foi um negócio que deu certo rápido demais, que me fez tirar o pé, né? Porque eu tinha um sócio, esse sócio saiu, eu fiquei tocando a operação sozinho, e o negócio começou a ganhar uma escala, uma proporção diferente quando eu estava no meio do mestrado, né? Amigo querendo investir, colocar dinheiro junto, eu falei, cara, não é meu foco agora para esse volume, para essa demanda. Eu preciso mergulhar a cara no livro aqui, e depois talvez eu volte, né? E aí eu acabei descontinuando o site quando ele estava aumentando as vendas, é totalmente contraintuitivo, né? Mas porque eu focava de verdade como negócio principal, ou passava para frente, né, que não foi o caso, ou puxa o freio de mão, e porque senão eu estava fazendo as coisas meio improvisadas, né? E aí, um pouco do que a gente vai falar para frente, acho que é isso, de você saber dosar e entender o momento de cada oportunidade, de cada vontade, de cada sonho. Eu tive uma oportunidade, fui para os Estados Unidos, a convite de um amigo, brinquei um pouquinho lá de fazer América, quando voltei, final de mestrado já, estava numa situação, puxa, eu volto a empreender,
reconstruir relações com clientes, retomar contratos, outra coisa que eu já tinha indicado amigos, né, tinha passado para frente, ou eu volto para uma vida corporativa. Né, já tinha sido coordenador de marketing de uma empresa de tecnologia aqui em Curitiba, onde eu montei um departamento de marketing, a gente foi para São Paulo, né, São Paulo não era selva, mas a gente foi com facão, porque para nós era uma novidade muito grande. E isso foi fundamental para a empresa, depois, quando foi vendida, ter uma base muito sólida de clientes em São Paulo. Então, foi uma realização muito legal. E fiquei nesse impasse. Em outro momento de vida, eu falei, não, puxa, eu vou voltar para o corporativo. Eu voltei para uma agência que tinha sido minha fornecedora nessa empresa de tecnologia lá atrás, que a gente tentou um namoro ali quando eu saí para montar o meu negócio. O dono virou amigo e falou, cara, vem trabalhar comigo, vem aqui, tem uma mesa na minha sala. Eu falei, cara, como é que eu vou ser teu concorrente sentado do teu lado? A gente vai brigar. Vamos manter a amizade? A gente dá certo, né? Não vamos estragar isso. E depois de um tempo, fiquei ali 1 ano e meio, mais ou menos, fui para TOTVS, onde fiz um trabalho de quase 6 anos, né, como gestor de marketing aqui da unidade do Paraná, né, não pegar o Paraná inteiro, mas boa parte do Paraná, sediado em Curitiba, que a gente estava falando aqui nos bastidores, né, onde talvez a gente tenha aí algumas referências de São Paulo, a matriz é São Paulo está muito presente aí, mas foi um trabalho muito bacana de branding, de posicionamento, de vendas, de resultado, de relacionamento e retenção de clientes. Foi uma grande escola, né? E eu saí há cerca de um ano, né, para desenvolver um novo desafio. Estou no Grupo Lume hoje, né? Então estou como head de marketing e inovação, que é esse nome bonito que a gente dá, para dizer que, olha, você tem que pegar a empresa aqui embaixo e entregar aqui em cima. Né? Então, dá uma visibilidade para um grupo de tecnologia que fez 36 anos agora, ou seja, não é uma startup, não é uma empresa aventureira, mas que, por não ter uma área de marketing desenvolvida, sempre ficou muito apagado, muito na relação comercial. Né? E a proposta é justamente dar uma nova cara para o mercado, uma empresa que se tornou grupo há poucos anos, então tem que contar isso para o mercado, no sentido, puxa, mas era Lume Tecnologia, agora é Grupo Lume, mas tem a Lume Talentos, como é que funciona essa salada? Então, fazer toda a arquitetura de marca, de comunicação, e também trazer uma pitada de inovação, porque uma empresa com 36 anos acaba tendo muito da mesma forma de trabalhar, né? E o olhar de alguém que vem de fora para provocar uma mudança de cultura, de processos e tudo mais, né? E aí você falou, poxa, acabou por aí, né? Não, mas aí tem as páginas paralelas, né? Então, desde 2015 eu sou professor, comentei com vocês aqui, e é outra cachaça também, assim como a TI não sai da corrente sanguínea, a sala de aula, seja no virtual, aprendi da aula aqui no remoto durante a pandemia, seja na sala de aula, é muito gostoso. Eu costumo dizer que é uma profissão que, no mínimo, ela é inteligente porque é uma forma remunerada de você se manter atualizado, você se manter estudando. E quem faz mestrado acaba tendo aí uma habilidade um pouquinho maior de aprender a estudar. Então, eu costumo dizer, tem essa apresentação toda de currículo, né? Mas, Sérgio, eu queria te dizer, eu sou nerd, eu sou geek e eu sou gamer, né? Então, muitos dos ouvintes aí podem se identificar com isso, mas qual que é o vínculo disso com a carreira, né? Ser nerd significa hora bunda cadeira. É o cara que gosta de aprender, mais do que de estudar, gosta de aprender. E é o estudo, né? Você vê um vídeo no YouTube, você lê um livro, você pegar um artigo científico, não importa o meio, você vai buscar a fonte para tirar um aprendizado disso. Com isso, você vai se tornar mais competitivo. E o game traz muito isso, né? Então, de você pontuar melhor, de você vencer o adversário, de você fazer melhor do que você fazia antes, né? E no meio disso tem o geek, que é gostar da cultura pop, gostar dos universos fabulosos aí de lúdicos. E eu gosto muito de trazer isso para uma apresentação, porque é um exercício de um conceito que vem lá da literatura, que é a suspensão da descrença. Porque quando eu entro no universo de Star Wars, de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, seja qual for o universo, a temática, eu preciso abrir mão de algumas verdades e entender que naquele mundinho aquilo é possível, aquilo é realizável dessa forma. Funciona assim. E tudo bem, né? E esse é um baita de um exercício de criatividade, Sérgio, para que a gente possa aprender a pensar fora da caixa. Porque como gestor, né, eu brinco com o meu time, gente, eu não quero pressionar vocês. A gente vai fazer uma reunião de planejamento, ou mesmo um brainstorm, você que trabalha aí também com criatividade, né? Gente, eu preciso de uma ideia diferente fora da caixa.
cara, isso é bloqueador. Porque você fala, poxa, eu já não tenho uma ideia boa, mas então você quer uma ideia sensacional? Peraí, eu não tenho. Né? Quando, na verdade, um brainstorm nada mais é do que um conjunto de fragmentos. Dá aquela tua ideia que, puxa, mas assim, ela não vai resolver o problema, tudo bem. Mas ela é muito cara, não é viável, mas isso aqui alguém já fez ou não teria feito. Não importa, coloca na mesa, porque é uma construção colaborativa. E a gente tende... Primeiro, a ideia tem que ser matadora. E a gente fica muito mais preso à regra do porquê não fazer, do porquê não foi feito, do porquê não dá para fazer, do que a ideia. Então, quando você navega nesse mundo lúdico aí da fantasia, você treina o cérebro a pensar não na regra, mas em coisas diferentes. Já pensou se isso fosse assim? Não, nunca pensei. Não dá para fazer. Não, mas peraí, por que não dá para fazer? E aí você começa a decupar o problema para achar soluções. Né? Olha só, eu estou aqui muito pensativo, eu anotei várias coisas, queria ficar contigo aqui até às 8 da noite, Alexandre. Seria um prazer, mas assim, o convite já fica para um próximo episódio, que eu tenho certeza que você tem muito a agregar aqui para os nossos ouvintes e quem nos assiste também. Obrigado, tudo isso que você está falando aí me remete a uma coisa que você me chamou a atenção, a um nomezinho aí, né? Multicarreira. Então, assim, dá para ser multicarreira e ser bom em várias frentes? Olha, eu tenho 2 exemplos, que geralmente quando eu coloco isso em palestra, vai no slide bonito, né? O primeiro é o Leonardo da Vinci. Tá? Tem até um termo para descrever ele como um polímata, né? Ou seja, aquele que faz várias coisas, é entendedor de vários assuntos. E, cara, talvez, né, até por não ter internet naquela época, sobrasse mais tempo livre para ser médico, ser escultor, ser pintor, ser balístico e tudo mais, né? Porque a internet é uma grande fonte de informação, de dados, de interação, mas também nos consome como entretenimento, e tudo bem quanto a isso, mas é diferente de você ir no cinema, que você dedica 2 horas para o filme, 1 hora para o pré e para o pós, e é delimitado, né? A gente tem um acesso tão facilitado à internet, ao entretenimento da internet, que a gente não processa o tempo gasto com isso. Você está ficando feliz com isso? É entretenimento, funciona, mas tem que ser consciente, né? E o outro exemplo é o Bruce Dickinson, um pouco mais contemporâneo, né? Tem até aquela frase, né, que nós temos a dádiva de viver no planeta Terra exatamente no momento em que temos Iron Maiden. Então, para o pessoal do metal aí, o Bruce Dickinson é um outro polímata, né? É um pesquisador de marketing também, gestor de marketing, piloto de avião, esgrimista, e também é vocalista de uma das maiores bandas aí de rock de já há algumas décadas. Super concordo contigo, antes de qualquer coisa. Legal, legal. Então, assim, dá para fazer. Então, quando a gente fala de inovação, fala de cultura, a gente tem um elemento muito nocivo, que é a crença limitante. Né? Mas ninguém fez, isso não é possível. Ou já tem um conceito ali pré-estabelecido como crença limitante, que, olha, você vai fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, e, cara, você vai ser aquele profissional pato, você não vai fazer nada direito. E a gente coloca uma dose de contexto, né, tecnológico, mas social também, que a gente vive o mundo das especializações das especializações. Né? Eu fico, às vezes, incomodado porque você tem um profissional que ele é a caixinha da caixinha da caixinha, e que muitas vezes é necessário, não estou falando mal disso. Tá? Por quê? Porque as coisas vão se tornando mais complexas. Quando você vai para a tecnologia, ou mesmo para a criação, eu tenho um time de criação, né? E às vezes, puxa, vamos fazer essa peça aqui, mas cadê o texto que não veio pronto? Não, mas, cara, cria. Não sou redator. Redator tem que vir. Aquela esteira de produção, a agência tem isso muito bem organizado, né? Mas o profissional que ele consegue fazer uma entrega, ele tem muito mais valor. Né? Então, assim, o que você consegue entregar sozinho? Não, eu só faço essa parte, eu tenho que receber isso de alguém e passar isso para alguém. Você é parte de uma esteira produtiva, dependente da atuação. Seja médico, seja programador, seja designer, seja advogado. Se você não consegue fazer pelo menos um pedaço um pouco maior para que isso seja valorizado para alguém, você vai ser pago, você vai ser contratado para fazer aquela caixinha. E, de novo, se isso é consciente, se é a sua estratégia de carreira, tudo bem. Mas existe uma grande oportunidade porque o mercado está sedento de profissionais multitarefas, que tenham disciplinaridades diferentes e que possam contribuir. Pensa que aquele programador que faz
o site funcionar, ele também é designer, ou também tem um apuro estético um pouquinho melhor, e consegue fazer um front-end mais elaborado. Mas ele tem uma noção, talvez ele não seja um excelente programador de banco de dados, mas ele tem uma noção de como alocar as coisas no banco de dados, ele consegue interagir melhor com a próxima equipe, né? Então, esse profissional eu não posso perder no meu time, eu vou pagar mais para ele. Não porque ele está fazendo um trabalho de 2 pessoas, mas porque ele resolve um problema num nível que outros profissionais não conseguem fazer. Né? Então, sim, você precisa do especialista, mas quanto mais nexalista você consiga ser na sua carreira, acredite, ou você vai ser mais valorizado, ou no mínimo você vai conseguir multiplicar essas fontes de receitas. Né? Então, hoje eu sou professor, tenho receita disso, sou executivo de mercado, tenho receita disso, e outras coisas que vão gerando receitas pontuais por atuações diversas. Né? Com certeza. Você planejou tudo isso, Alexandre, ou isso veio vindo assim para você? A vida foi te levando para isso? Olha, foi meio que assim, abastecimento em pleno voo, né? Até porque a gente começa uma vida profissional muito cedo, muito imaturo, muito jovem, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade. Quem disse que o Conte, de 17 anos, sabia o que queria da vida, né? Tanto que o meu primeiro ano de faculdade foi mais hora barzinho do que biblioteca e laboratório, né? Tranquei um ano de faculdade, quando eu voltei com sede, e ali eu vi um amadurecimento muito grande. Mas a gente vai amadurecendo com a vivência, né? Com as experiências que a gente tem no dia a dia. E aí, o que é importante? Ter um autoconhecimento, ter uma autogestão. Né? Então, claro que a gente erra no meio do caminho, claro que a gente faz algumas escolhas, às vezes acerta, né, eu não gosto muito de usar o termo sorte, né? Mas nem sempre você estava preparado para aquilo, mas foi uma decisão que, puxa, te levou para um caminho um pouco mais promissor. Mas tudo isso só é importante, só tem valor se você conseguir conduzir, e para conduzir precisa de planejamento. Então, onde eu quero chegar? O que eu preciso desenvolver? O que eu quero fazer? Por onde eu vou começar? E aí, para a gente não ser o pato da crença limitante, tem que ter um planejamento. Então, o que eu diria para quem está começando hoje? Vou pegar o exemplo aqui do programador web com designer, né? Vou fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Cara, você vai ficar louco. Dá para fazer? Dá. Mas vai ficar louco. Você vai se desentusiasmar disso muito rápido, porque você não vai ver um rápido crescimento em ambas as áreas. Foca em uma. Puxa, a paixão está na programação, está na parte de TI, ou está na criação, está na parte de design. Cria uma primeira carreira. Se desenvolve, se diferencia, se valoriza no mercado, cria um repertório, né, muito mais do que portfólio, acho que requer repertório de vida. Isso vai te dar dinheiro ao avançar dos passos, inclusive para custear a segunda carreira. Agora eu vou começar com um curso, vou fazer uma outra graduação ou não, vou fazer um curso fora, vou estudar por conta nas horas vagas. O formato não é importante, o importante é você ter uma sequência bem definida. Isso aqui é onde eu ganho o dinheiro principal, isso aqui é minha carreira, para onde eu vou me apresentar para o mercado. Tem uma segunda atividade que complementa a primeira, e isso é muito bom, porque eu consigo, conforme eu vou evoluindo, fazer entregas conjuntas, né, eu consigo aumentar a minha receita, e é muito mais fácil a gente ter crescimento profissional com bolso cheio, né, não só por pagar as contas, mas porque é a regra do jogo no mundo corporativo do que você está performando. Lembra a história do gamer? Cara, que é a pontuação da vida real é o dinheiro, né? Não que a gente tenha que fazer tudo movido a dinheiro, acho que não, mas é um bom indicador do quanto você está valendo no mercado, né? O quão bom você está sendo visto, está sendo compreendido pelo mercado. E, puxa, eu vou ter um terceiro, um quarto pote, acho que é uma questão de sequência, né? Então, hoje, me dando como exemplo para você, eu sou executivo de marketing na área de tecnologia, sou professor universitário, sou palestrante, tenho um podcast também, a gente vai falar acho, um pouquinho, né, na sequência, sou conselheiro de uma entidade de classe aqui da DVB Paraná, né, que junta profissionais de marketing e vendas. Esse ano fui convidado, junto com um amigo, o Gabriel, para a gente, somos 2 networkers, né, promover um evento, uma sequência de eventos da entidade sobre networking, né, o Business Connect, e uma série de outras coisinhas que a gente vai assumindo, vou fazer uma mentoria aqui, vou fazer outra coisa lá, só que qual que é o segredo? Eu não faço tudo no mesmo nível, com a mesma carga horária,
é insano, né? Então, sim, eu tenho uma carreira prioritária, eu tenho uma carreira secundária, eu tenho uma atividade terciária, eu tenho coisas que eu faço pontualmente, mas não deixo de fazer, né? Então, a gente não precisa pensar apenas linearmente. Mas, sendo sistêmico, como que eu posso colocar várias atividades sem que uma atrapalhe a outra? Pelo contrário, que uma some a outra. Essa fica a provocação aí. É muito legal, eu até estava procurando aqui nos meus quadros aqui na minha frente, para quem não sabe, eu tenho uns quadrinhos aqui, mas tinha uma, um termo que eu gravei aqui que tem bem a ver com isso que você falou, que o mundo já não é mais linear, linear é de alinhar, né? O mundo hoje, ele é complexo, ele tem que sintonizar, né? Ele tem essa complexidade, e a gente tem que trocar estabilidade por adaptabilidade. Isso que você está falando aí é bem Exato. isso. Poxa, eu posso fazer várias coisas, não tem problema, desde que esteja cada uma dentro de um contexto, como você mesmo disse, né? O peso que eu dou para cada coisa. Mas isso é Dá fantástico. trabalho? Bastante, Oh, né? Mas também tem uma realização, acho que muito maior. Requer disciplina, com né? Então, certeza. poxa, ó, hoje eu vou sentar, vou fazer isso aqui. Então, eu comecei agora, já tinha um blog há alguns anos, que no tempo livre, e ali colocava um artigo de vez em quando sobre algum tema, uso muito isso como conteúdo estendido de aula, né? Então, falo sobre um tema, coloco o slide, o link para o aluno acessar depois. Esse ano eu estruturei isso como uma prática recorrente. Então, eu criei assim, a cada 2 semanas eu vou ter um artigo publicado, não só no blog, mas criei uma newsletter no LinkedIn, né? Então, falando de marketing, de gestão, de tecnologia, né? Então, quem me segue ali no @AlexandreConte no LinkedIn, cada 2 semanas eu tenho um compromisso comigo mesmo, antes de mais nada, de colocar um artigo novo, né? E aí você cria a disciplina que, não, peraí, domingo de manhã é o meu momento de escrever. Né? Quarta-feira à noite, uma noite que eu não tenho aula, tipo, coloco o filho para dormir, a esposa já foi descansar também, tipo, eu vou madrugar aqui na quarta-feira, porque eu vou fazer uma produção de conteúdo. Então, eu crio meus momentos, meus horários, eu crio o compromisso de revisitar essa agenda e cumprir, né? Porque não adianta você só funciona porque tem alguém cobrando, não, a gente tem que ser autogerenciável, né? E com a disciplina, cara, as coisas acontecem. Né? Então, é uma forma que, assim, você expor a algo, você fazer um compromisso público, gente, está aqui o blog, está aqui a newsletter, e na semana que vem vai ter artigo novo. Né? Então, em algum momento eu tenho que sentar para fazer, para produzir. Obviamente que você vai pegando o jeito, você começa a produzir com antecedência. Então, eu não estou fazendo hoje o artigo de amanhã, mas eu estou fazendo de 2, 3 publicações para frente. Então, você vai criando um repertório ali já para ser mais confortável. Para não ter que ficar virando noite, porque não, meu compromisso é amanhã. Não, peraí, eu estou produzindo hoje à noite, mas o que vai ser lá no final do mês que vem. Né? Então, você trabalha com uma antecedência. olha só que aula que o professor Alexandre nos deu aqui, gente. Olha só que grande honra. Ele falou muito de performance, autogestão, disciplina, foco, organização. Você falou de tudo isso aqui. Olha só que bacana. Então, espero que os nossos ouvintes aqui tenham aproveitado muito esse momento, mas eu quero pedir para você dica de conteúdo, de livro, série, podcast, inclusive o seu, né? Óbvio. Vamos lá, vamos pelo que é mais pop, né? Vamos pelos seriados primeiro, né? Boa. Eu gosto muito e, inclusive, né, faz tempo que eu não leio a respeito sobre sociologia, antropologia, mas que é um olhar sobre a sociedade, sobre os indivíduos. Né? Então, eu gosto muito de seriados que lidam com isso, com negociação, com estratégia, com interação social. E aí, tira o contexto e vai com esse olhar. Né? Seja um Lie to Me, seriado mais antigo, né, de um pesquisador americano que fazia etimologia com macacos, com tribos de índio, para falar de entender microexpressões, né? Então, muito bacana, porque não é o contexto policial da investigação, mas é como ele faz a leitura de neurolinguística dos personagens. Nessa mesma linha, a gente tem aí o The Mentalist, né, um seriado também investigativo, policial, que tem uma figura ali que faz essa leitura muito da neurolinguística. E quando você vai para o mundo pós-apocalíptico, cara, também tem uma riqueza social muito grande aqui. Né? Então, quando você vai para o mundo de um Walking Dead, ou agora o The Last of Us, jogo fantástico que virou seriado na HBO, você vê o quê? Que o zumbi ele está ali como uma ameaça global, é a variável
que, cara, sabe a crise econômica? A crise econômica está pegando para todo mundo. Sabe o Covid? Está pegando para todo mundo. Mas qual é o verdadeiro adversário? Cara, é outra tribo. É outra pessoa. Você encontra com alguém na rua, esse cara vai me matar, vai ser legal comigo, vai me dar comida, né? Então, entender as relações humanas nesses cenários pós-apocalípticos, cara, é o extremo, né? É como vender Kaiser, como, sabe, você fazer um estudo criativo de mundo lúdico. Quando você vem para dentro da empresa, você está visitando um cliente, ou você tem que interagir com um par de um outro departamento, imagina que você está num Walking Dead. Como é que eu vou interagir com essa outra pessoa? Como é que eu vou fazer com que ela tenha uma atitude, uma ação em relação ao que eu quero que ela tenha, né? E aí o Suits é um grande exemplo de negociação, né? Um seriado aí na área jurídica, mas que, cara, é uma aula, cada episódio é uma aula de negociação, de visão estratégica, de posicionamento. E Game of Thrones, né, e House of Cards, acho que são os dois aí que competem com a nossa política brasileira, no sentido de, né, do âmbito político, dessa negociação, dessa leitura toda, mas com toda uma política por trás, né. Verdade. Muito bom, perfeito. Algum livro, assim, para deixar aí para o pessoal? Cara, eu tenho dois. Eu tenho o livro do nosso amigo Nascimento, né, O Mundo 6.0, acho que você está com uma cópia aí, se puder Estou com a mostrar para o cópia pessoal. aqui. Né? E mais que o conteúdo e o título, eu gosto muito desse slogan, é para lá que eu vou. Boa! Né? Porque as mudanças de inovação, de cultura e principalmente de tecnologia, transformação digital que a gente tanto fala, ela está acontecendo. Você queira, goste, aceite ou não. Né? O que faz a diferença de você estar ciente e atuante nisso é onde você vai sentar nesse vagão. Você vai ser um maquinista, você vai conduzir essa transformação dentro da sua empresa, dentro da sua carreira, ou você vai ser levado por isso. Um pequeno exemplo, eu já era professor em 2020, quando começou a pandemia, já tinha gravado alguns materiais para EAD em estúdio e tudo mais, de uma forma ainda, falei, poxa, eu preciso focar um pouco mais nisso, algo que eu não me sinto tão confortável no microfone, numa câmera, como a gente está conversando aqui. Me dá um auditório com 5 mil pessoas, cara, tiro de letra. Mas a câmera é fria, né? Ela olha para você, ela nem pisca. E eu preciso desenvolver, eu preciso dedicar um tempo a isso. E veio a pandemia, eu falei, cara, vou me jogar de novo. Né? Bati e falei, eu vou pegar aulas no remoto. E teve amigos, professores, que falaram, não, quando voltar ao normal, cara, essas loucuras aí de internet não é para mim isso aí. Eu falei, cara, também não é para mim, mas vai ser para o aluno, então eu quero participar. E eu tenho uma premissa desde o começo da pandemia, já fazia videoconferência antes, mas assim, muito esporádico, né? 100% câmera aberta. Por quê? Porque eu tenho que praticar a minha postura. Você vê que eu não estou me movimentando muito aqui. A cadeira vai fazer barulho, você está gravando, tem que respeitar a qualidade do teu conteúdo. 2, porque gera alguns desconfortos. Né? Eu tenho que ter um ambiente preparado para isso. Está aqui o rock, está aqui o ambiente preparado, fechado, microfone dedicado. Eu me joguei e eu desenvolvi novas habilidades que colegas mais experientes do que eu, mais tempo de profissão, abriram mão e falaram, não, meu negócio é sala de aula presencial. Falei, cara, eu quero pegar. Eu intensifiquei a minha atividade de professor na pandemia, até pela facilidade de não precisar me deslocar. Então, hoje eu dou aulas para a faculdade do outro lado da cidade, né, porque não chegaria tempo saindo do trabalho para ir para lá. E você falou do livro, né, além do Mundo 6.0, que a gente vai para lá, seja conduzindo a locomotiva, sendo passageiro. É um livro que eu li recentemente, que é o Não Há Dia Fácil. Não sei se eu tenho ele aqui fácil. Tenho. Vamos fazer um merchan aqui. Legal. Depois a Amazon paga nós. Com certeza. Não há dia fácil. De qualquer forma, essas duas indicações de livros vão estar aqui no descritivo para quem está apenas ouvindo no Spotify ou nas plataformas de áudio, mas quem está nos assistindo no YouTube, aí com certeza vai ter a oportunidade de já ter visto a capa. Bacana. É um livro que conta, obviamente, é um ghostwriter, né? Mas que conta a história de um SEAL americano, né? A elite da Marinha, né? Que ele conta a carreira dele. É um livro sobre carreira, sabe? A premissa, a promessa da capa é falar sobre como que ele chegou lá na missão para capturar e matar o Osama Bin Laden, né? Como explica a operação, o que deu de errado, o que deu certo, o que foi planejado, mas é uma carreira militar. Então, como ele começou a vida dele profissional,
os erros que geraram que ele quase morreu no meio do caminho, e isso gerou aprendizado, aquela casca, né, aquele calo, que na outra missão foi um diferencial, porque ele estava preparado, que já tinha vivido uma experiência ruim, independente daquilo. Então, por mais que não é da área militar, não gosta, cara, é um livro sobre carreira, né? Muito bacana. Então, perfeito. Para terminarmos aqui, Alexandre, já agradecendo de antemão sua presença novamente no CoachCast, aqui, agradecendo novamente, né? Você deixa para os nossos CoachCasters aí suas redes sociais, como o pessoal te encontra? Alexandre Conte, né? Tá. Então, @Alexandre Conte, você vai me encontrar. Hoje eu sou muito mais ativo no LinkedIn, no Instagram, né? Então, Alexandre Conte você vai achar, vai encontrar um carequinha simpático ali. E, né, o podcast que eu comentei aqui é quase um clone aí do seu, né? Foneticamente falando, que é o Contecast, né? Contecast, olha aí. Contecast, né, onde eu estou entrevistando pessoas sobre comunicação, sobre gestão, sobre marketing, tecnologia, e daqui a pouco vem uma terceira temporada com mais novidades por aí. Olha aí, que bacana. Então, Alexandre, super obrigado. Volte sempre aqui no CoachCast. Conte comigo. Até a próxima. Abraço, Sérgio. Obrigado. Abraço.